Faculdade Unileia, pós-graduação em Engenharia de Minas, professor Leandro Ribeiro de Oliveira, aluno Cláudio Ceribella. Flotação e propriedade de interface. O que é tensão superficial e qual a sua influência na interação partícula-bolha? Tensão superficial é uma propriedade física dos líquidos, que se refere à força que age na superfície de um líquido e tende a minimizar a sua área. Ela é causada pela força de coesão entre a molécula do líquido que estão mais próximas umas das outras, na fase líquida do que na fase gasosa. Na interação partícula-bolha, o processo de flotação, a tensão superficial desempenha um papel fundamental. A flotação é um método de separação de partículas sólidas de um líquido, geralmente água, utilizando bolhas de ar ou outro gás, para transportar partículas sólidas até a superfície, onde elas se formam uma espuma que pode ser removida. A influência da tensão superficial nesse processo é dupla. Aderência das partículas. As partículas sólidas normalmente têm afinidade por se ligarem à água devido às forças de coesão. Essa aderência é reduzida pela presença de bolhas de ar. A tensão superficial ajuda a manter as partículas na interface ar-água, onde a aderência é menor, permitindo que elas sejam mais fácil arrastadas para as bolhas de ar até a superfície. Estabilidade da espuma. A tensão superficial também influencia a estabilidade da espuma formada durante o processo de flotação. A capacidade da espuma de reter partículas sólidas depende da sua resistência à queda. Uma tensão superficial adequada pode permitir que a espuma se forme e mantenha um tempo suficiente para coletar e separar as partículas. Se a tensão superficial for muito alta, a espuma pode colapsar rapidamente, tornando o processo de flotação ineficiente. Em resumo, a tensão superficial afeta a interação partícula-bolha no processo de flotação ao influenciar a aderência e a partícula à água, essa formação da estabilidade da espuma. Ajustar a tensão superficial do líquido da flotação pode otimizar a eficiência do processo de separação de partículas sólidas. Isso pode ser feito por meio de escolha de reagentes químicos que diminuam a tensão superficial, ou por métodos físicos que controlem a formação e a estabilidade da espuma. A colisão entre partículas e bolhas é um aspecto crucial no processo de flotação, pois é a principal maneira da qual as partículas sólidas são transportadas para a superfície do líquido pela ação das bolhas de ar ou gás. Vários fatores influenciam e estimulam a colisão de partículas-bolhas. Elas são interligadas de maneiras complexas. Alguns dos principais fatores incluem tamanho das partículas e bolhas. Partículas e bolhas de tamanho adequados têm mais chance de colidir. Partículas muito pequenas podem ser influenciadas por movimentos brownianos. Esse modo de maneira imprevisível em relação às bolhas, tornando as colisões menos prováveis. Bolhas muito pequenas podem ter menos energia suficiente para carregar partículas maiores. Concentração de partículas. Quanto maior a concentração de partículas no líquido, maior a probabilidade de colisão ocorrer. Isso ocorre porque a densidade das partículas aumenta e que a chance de partícula encontrar uma bolha na sua trajetória. 2. Agitação e turbulência. Agitar o líquido ou criar turbulência aumenta a probabilidade de partículas e bolhas se encontrarem. A agitação cria movimentos de partículas e bolhas, fazendo com que elas se movam em diferentes trajetórias, aumentando a chance de colisões. Afinidade entre partículas e bolhas. A aderência entre as partículas e bolhas é influenciada por suas propriedades de superfície. Se as partículas têm afinidade pela bolha, por exemplo, devido a cargas elétricas ou interações químicas, as colisões são mais prováveis, pois as partículas são atraídas pelas bolhas. Reagentes químicos. A introdução de reagentes químicos específicos no processo de flotação pode alterar a propriedade de superfície de partículas e bolhas, promovendo a inibição de colisões, dependendo do objetivo do processo. A característica do líquido. A viscosidade do líquido pode influenciar a facilidade com que partículas e bolhas se movam através dele, afetando a probabilidade de colisões. O estímulo da colisão partícula-bolha é importante porque é o primeiro passo da separação das partículas sólidas do líquido. Uma vez que as colisões ocorram, outras etapas como aderência, formação de espuma e posterior remoção da espuma entram em jogo para efetivamente separar partículas sólidas do líquido. Portanto, otimizar esses fatores estimulantes é crucial para melhorar a eficiência e a eficácia do processo de flotação. Definição. O estímulo colisão partícula-bolha é importante porque é o primeiro passo da separação das partículas sólidas ao líquido. Uma vez que as colisões ocorram, outras etapas como aderência, formação de espuma e posterior remoção da espuma entram em jogo para efetivamente separar as partículas líquidas do sólido. Portanto, controlar e otimizar esses fatores estimulantes é crucial para melhorar a eficiência do processo de flotação.